Antes de iniciar minha Uhum. apresentação, eu quero agradecer o convite formulado pela nossa futura governadora Cíntia Godrin para que eu pudesse compor a sua equipe e também agradecer a companheira Maria Rosilene, coordenadora do GLT do distrito e coordenadora deste seminário, pelo convite a mim formulado para que eu pudesse conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto hoje voltado para o assessor de serviços dos clubes. Ainda antes de entrar na minha apresentação, eu quero destacar aqui eh, a apresentação da companheira Cíntia na terça-feira, na segunda-feira, melhor dizendo. Ela destacou as áreas de ação da sua governadoria. E dentre essas áreas de ação, que são três, ela citou o administrativo como o primeiro, o terceiro como companheirismo e o segundo como serviço, né? Então, e buscando o nosso, né, ou melhor, resgatando o nosso lema, nós servimos os nossos propósitos dentro da nossa missão. O serviço é o nosso principal motivo de estarmos aqui nesta organização. Por isso, eu me sinto bastante honrado de assumir a responsabilidade pela área de serviços e quero parabenizar Cuidado todos os aí. professores de serviços eleitos e já registrados no portal por terem essa missão primordial dentro dos clubes, que é onde nós realizamos nossas atividades, prestando serviços. Então, só relembrando o que a nossa futura governadora citou, é importante e é colocada como o primeiro ponto dentro da área de serviços por ela, a retomada da cultura do serviço. Isso significa que, mais do que nunca, nós temos que voltar um pouco ao passado, quando a nossa organização priorizava, de fato, o serviço, né? Mais do que qualquer outro, assunto. Dentro dessa linha, é importante também resgatar o que a nossa governadora futura, né, ressalta como de primordial importância as causas de enfoque, né, baseadas nas causas globais de laiz internacional, aquilo que nós precisamos estabelecer para nosso plano de trabalho em 25 e 26. Então, uma vez isso destacado, ela também nos pede, né? E aqui dentro da minha apresentação eu vou falar sobre isso, que todos os clubes deem ênfase nas 3 semanas de serviços mundiais, um, um objetivo estabelecido pelo nosso futuro presidente internacional, Singh. Também ela destaca a questão da importância da nossa fundação, e aqui eu ressalto que se nós queremos, de fato, prestar serviços de impacto, significa serviços que atendam grande quantidade de pessoas, nos ajuda muito utilizarmos os subsídios que são disponibilizados pela nossa fundação e a importância de que todos os clubes pensem na possibilidade de elaborar projetos, né, para receber subsídios da nossa fundação. Ela também fala do reconhecimento e divulgação das atividades.
essa é a nossa última etapa da jornada de serviços, que é a celebração é com a divulgação, e cada vez mais importante é nós fazermos isso, e que com certeza a equipe de marketing vai nos ajudar muito nessa questão. Destaca ainda a importância do cartaz da paz, dos concursos de vídeo, fotografias, que já são tradicionais no nosso distrito, mas como inovação, um concurso de redação, de atividade inovadora de serviço, que também iremos enfatizar nesse ano. E por último, e não menos importante, a nossa governadora destaca a importantíssima ação voltada para a nossa causa da juventude, com o patrocínio dos clubes por um Léo Clube, eh, fortalecendo ainda mais a juventude no nosso distrito. Portanto, essas são as nossas motivações hoje para estarmos aqui, para termos conhecimento e podermos brilhar, como nos convoca a nossa futura governadora, lembrando ainda que o companheirismo não deixa de ser uma atividade também de serviço do nosso movimento, que são as atividades voltadas para o nosso cliente interno, que somos nós, leões, que precisamos ser tratados, né? No sentido de fortalecer esse espírito de companheirismo que nos agrega, nos une e nos fortalece para servirmos cada vez mais a nossa comunidade. Então, eu quero destacar aqui que, dentro do objetivo proposto pela coordenação do nosso seminário, é disponibilizar aos assessores de serviços de clube e demais dirigentes, obviamente, nós estamos falando dos dirigentes de clubes, conhecimento e interação com as atribuições do cargo. Vamos nos atentar a esse objetivo, lembrando que eu me dirijo principalmente ao assessor de serviços do clube e quero iniciar a minha apresentação parabenizando todos e agradecendo aqueles que aceitaram essa nobre missão de servir ao seu clube como assessor de serviços de clube. Sejam todos bem-vindos a essa nossa missão de prestação de serviço. E nesse papel tão importante, né, é bom lembrar que cada assessor implementará projetos impactantes de serviço e de angariação de fundos, porque somente conseguimos fazer eh, atividades de serviços impactantes quanto maior conseguimos angariar fundos. Lembrando que dentro de Lions nós estamos para doar aquilo que nós temos de mais importante, que é o nosso tempo, mas que os recursos financeiros eles devem vir das nossas atividades de arrecadação de fundos, né? Então, além de implementar esses projetos de serviço e de arrecadação de fundos, né? O papel do assessor de serviço, né, aumenta o envolvimento dos associados nos projetos de serviços. Nós sabemos que todo voluntário que entra para a nossa organização, ele entra para prestar serviços. Quanto mais serviço nós prestamos, maior podemos ter envolvimento dos associados, aumentando a conscientização sobre o impacto coletivo que os leões causam, né? Causam porque respondem às necessidades humanitárias globais. Por isso é importante que cada vez que vamos desenvolver um projeto de serviço, nós precisamos entender quais são as necessidades da comunidade que nós pretendemos atender. O conteúdo estabelecido aqui para nossa apresentação é esse que está aqui, que nós vamos trabalhar um a um a partir de agora, fazendo comentário e podendo termos também discussão sobre eles. Se for permitido pela coordenação, eu me coloco à disposição para que possa fazer uma interação com todos os participantes na medida que os questionamentos forem surgindo e que a nossa coordenadora pode intervir e podemos discutir, né, sobre essas questões, sejam elas dúvidas, comentários, contribuições, qualquer coisa dessa natureza. Então, Técnico, a sua apresentação, Heraldo, pode ficar oi? tranquilo. Segue a sua proposta de apresentação, pode ficar tranquilo.
Ao Ok, final, o pessoal querendo perguntar, a gente abre, tá? tá bom. Então, primeira questão: qual é a função e atribuição do assessor de serviços? Quando a gente assume qualquer cargo, a primeira coisa que nós precisamos é ter bem definido em nossa mente é quais são as nossas responsabilidades, qual é aqui, o que se espera que eu faça, né? A minha atribuição funcional, podemos dizer assim. Então, primeiro, como assessor de serviço, cada um de nós serve no papel fundamental de facilitar o desenvolvimento e implementação das metas de serviço do clube. Por isso é importante, e acredito que um dos módulos aqui do nosso seminário vai se tratar dessa questão do planejamento anual, quando o clube estabelece as suas metas, né? Em diversas áreas, dentre elas a de prestação de serviços. Então, o assessor de serviço deve estar bastante atento, né, com todas as metas propostas e aprovadas na Assembleia do Clube para, no planejamento anual que devem ser, implementadas. Também, o assessor ajuda todos os associados, né, a avaliar as necessidades comunitárias. Porque, como eu já disse anteriormente, nós prestamos serviço para atender a nossa comunidade. Então, é importante nós sabermos o que que a comunidade necessita para que nós possamos atender. E aí, planejar e implementar essas atividades. Depois de implementadas, é importante que nós relatemos isso no nosso portal. Isso é de suma importância, porque é a forma com que Lais Internacional pode fazer estatísticas e acompanhamento do que nossa organização atende no mundo todo, né? E aí, a comemoração do impacto desses serviços é através das nossas divulgações, das nossas celebrações dentro do clube, no nosso meio e especialmente no meio externo, para que possamos prestar contas à comunidade o que que estamos fazendo, principalmente quando nós vamos a essa comunidade e para fazer arrecadação de fundos, né? E ainda o assessor colabora, né, com os demais membros da GAT do clube, assessor do quadro associativo, que envolve, né, potenciais novos associados para o clube, né? Porque durante a realização das atividades de serviços que nós podemos sensibilizar as pessoas da importância de é, manter a sua associação e buscar novos associados, né? É, Porque uma vez trabalhando com sucesso e fazendo uma boa divulgação, a gente consegue atrair novos associados que têm esse espírito voluntário, né? E com paixão para atender às necessidades. Lembrando sempre que isso é importante, porque quanto mais associados, mais força de trabalho temos, mais podemos prestar serviços atendendo às necessidades da comunidade. Bom, qual é a função e atribuição do assessor de serviços do clube? Listei aqui e fui buscar isso dentro do estatuto padrão da nossa organização na última versão, lançada em julho de 2024, e que também consta do documento que eu vou mostrar ao final, que é a Bíblia do assessor de serviços, né? Então, aqui eu listo numa forma sequencial, né? Primeiro, servir como membro importante da GAT, né? Que é a equipe global de ação do clube, colaborar com o coordenador de serviços globais do distrito, e aí é importantíssimo que nós vamos formar um time, e esse coordenador de serviços globais do distrito sou eu, que agora converso com vocês e que mais à frente teremos oportunidade de conversarmos mais proximamente, né? Com o coordenador da LCF do clube, os líderes distritais, os membros do comitê de serviços do clube e outros, que para desenvolver e comunicar metas e planos anuais de serviço, né? As metas e os planos de ação devem abordar necessidades atuais da comunidade e causas globais de laio internacional, né? É,
lembrando sempre da importância da angariação de fundos para que nós possamos cobrir, né, as despesas das nossas atividades de serviço. Aí eu pulo para o 4, né, incorporar oportunidades para a juventude local, LEOs, envolvê-los em todos os serviços, né? Também, né, envolvendo essa juventude e quando temos LEO no planejamento anual e na importância da prestação de serviço conjunto Lions-LEO. Mas aqui eu trago, opa, não sei o que aconteceu aqui, vamos lá, né? E destaco como de maior importância este item 3, que é liderar o comitê de serviços para implementar os planos de ação de serviço do clube, a fim de alcançar as metas de serviço do clube. Então, veja, as metas estabelecidas, né, dentro das causas de enfoque estabelecidas pelos clubes, né, e de acordo com as necessidades levantadas da comunidade, o assessor de serviços ele deve liderar um comitê, né? Um comitê onde cada associado possa se responsabilizar por uma das atividades planejadas no ano e sob a liderança do assessor de serviços, porque não é possível que apenas o assessor de serviços coordene todas as atividades de serviço do clube. Então é importante esse comitê, né? E que possa ser estabelecido em que cada membro desse comitê seja um dos coordenadores de cada uma das atividades planejadas para o ano. É importante lembrar que o trabalho em equipe é que traz o sucesso de todos, o engajamento, o fortalecimento do companheirismo e a fidelização dos associados no clube. Depois, neste segundo slide, eu trago 6, 7, 8 e 9, né? Servir como recurso de clube, as necessidades comunitárias, aumentar a satisfação dos associados, colaborar com o assessor do quadro associativo, participar das reuniões do comitê consultivo, que é importante, especialmente aquela em que o tema serviços for adotado como o tema principal, né, da reunião do comitê assessor, né, e destaco como importante isso, que é reportar as atividades de serviço à Lions Clube Internacional. Então, assessores de serviço, é importante e imprescindível que todos vocês, além da coordenação das atividades, da implementação das atividades de serviço, façam o reporte dessas atividades de serviço no nosso portal. Aqueles que ainda não têm conhecimento sobre isso, haverá um módulo aqui neste seminário que vai tratar dessa importante função, né? Então, eu não vou me ater com mais detalhe às outras funções, porque ao final eu vou mostrar o documento onde isso tudo consta, que vocês podem depois fazer uma leitura, uma reflexão sobre cada um desses itens que se referem às funções como assessor de serviços ou numa visitação a essa apresentação que será disponibilizada para todos. Bom, quais são os parceiros na diretoria que podem contribuir para impactar o reporte? Então, mais uma vez, lembro da importância do trabalho em equipe. Então, você, assessor de serviço, que está aí, o primeiro, né? Desculpe aí pela falha na digitação, né? Não é assessor, é assessor de serviços, vocês, quem estou me dirigindo especialmente. Então, vocês têm essa responsabilidade do reporte no portal, mas esse reporte pode ser compartilhado com o secretário do clube, pode ser compartilhado com o administrador do clube e também com o presidente do clube. A senha
desses três outros dirigentes de clubes permite, como a de vocês, assessores de serviço, que possam fazer o reporte. Então, lembre, relatar as atividades, mas depois reportar, porque só depois que é feito o reporte é que isso é registrado, de fato, no portal e contabilizado como atividade de serviço. Bom, agora vamos relembrar as nossas causas globais. Todos nós sabemos que Lais Internacional, né, logo após a sua fundação, estabeleceu como causa global a visão, né, e nós trabalhamos com visão, né, há 100 anos. Mas no ano do centenário, depois de todo o planejamento para os anos seguintes, no segundo centenário de Lais, foram estabelecidas 5 causas globais, né? Dentre essas causas, câncer infantil, diabetes, socorro, socorro após as catástrofes veio depois, né? Meio ambiente dentro das 5 primeiras, esforços humanitários veio depois, fome dentre as 5 primeiras e visão. Então nós começamos com câncer, diabetes, meio ambiente, fome e visão no ano do centenário. No ano passado, foram incorporadas mais 3 causas globais: socorro após catástrofes, esforços humanitários e juventude. E com isso nós trabalhamos com 8 causas globais, mas nesse próximo ano, ainda não como uma causa global, mas certamente será transformada esta nova causa global, saúde mental e bem-estar. Importante destacar que essas causas, elas são estabelecidas de acordo com estudos e planejamento, de planejamento, né, no mundo todo, né, visando as principais demandas das sociedades, né, e assim elas foram, estabelecidas. E, atualmente, nós sabemos que a questão da saúde mental se transformou numa demanda, extremamente importante e uma uma demanda de uma quantidade bastante significativa de pessoas nas nossas comunidades. Por isso, Lais Internacional nos propõe também como causa saúde mental e bem-estar a partir do ano que se inicia. Importante que cada clube defina qual é o enfoque, que causa será enfocada pelo clube, ou que causas, né? Por que é importante falarmos sobre isso? E isso também nos pede a nossa futura governadora, porque é, é uma demanda bastante grande de serviços. São 9 causas globais agora. E aí é, é bastante difícil e exige um esforço bastante significativo se nós quisermos atender todas essas demandas das causas globais. Então, é interessante que cada clube, na sua reunião de planejamento, defina o enfoque, né? E já existem clubes de interesse especial, né, que já trabalha, né, dentro de uma causa, né? Ou mais de uma causa, né? Agora, os clubes tradicionais também precisam, né, estabelecer prioridades, portanto, definir qual é a causa enfoque do seu clube. Bom, na sequência, dentro do nosso conteúdo, para falarmos sobre a utilização da métrica no reporte das atividades. Então, nós precisamos primeiro conhecer quais são essas métricas. Todos nós conhecemos, vamos só relembrar, né? Então, as métricas que são coletadas atualmente no Lions, aquilo que nós podemos reportar no portal, são, primeiro, número de atividades.
Cada atividade realizada pelo clube deve ser registrada e essa atividade é contabilizada durante o ano leonino. Depois eu falo sobre número de voluntários, que são quantas pessoas participaram dessa atividade. Até aqui tudo muito simples, né? Número de horas de voluntários também. Contabilizamos quanto tempo cada voluntário participou desde a organização da atividade até a sua conclusão. Se é uma atividade de arrecadação de fundos, é fácil, porque nós fazemos um levantamento de quanto de recursos nós angariamos, né? E se foram feitas doações, nós também podemos quantificar, né, em moeda corrente quanto que foi doado. Tudo isso bastante simples. Destacando aqui que o número, a atividade 2, que o número de pessoas servidas é aquilo que nós qualificamos de maior importância. Por quê? Porque a meta estabelecida pela nossa governadora de 580 mil pessoas servidas, ela vai poder acompanhar, obviamente, com a ajuda da equipe de serviços, né, quantas pessoas foram servidas. E esse número de pessoas servidas é que é a métrica que nos dá um pouco mais de trabalho para nós estabelecermos. Então, é por isso que existe um levantamento em bases científicas de cada atuação, em cada casa, cada atividade realizada, em cada causa global, o número de pessoas que são servidas. Isso está em processo de revisão e, como está escrito aqui em cima, haverá um treinamento específico em julho, antes da instalação da nossa governadora e toda a equipe distrital, sobre essas métricas que vão nos permitir dimensionar as pessoas servidas. Então, nós queremos fazer um trabalho bastante detalhado para que esse número de pessoas servidas em cada atividade seja estabelecido com bastante critério, de tal forma que a gente possa acompanhar, atingir ou melhor, superar a meta estabelecida pela nossa futura governadora e podemos celebrar ao final da sua gestão esse indicador que, como já disse, é o mais importante e que trará certamente a realização da nossa futura governadora e toda a sua equipe. Lembrando que todo o trabalho que fazemos é representado nesse número de pessoas servidas. Ainda é importante destacar que, para que tenhamos esses números mais realistas, além da importância de estabelecer as métricas de acordo com aquilo que é considerado atingível por cada atividade, que, que o assessor de serviço trabalhe atuando junto à diretoria do clube, com aqueles demais dirigentes de clube que possam, né, também participar do reporte, para que todos os clubes reportem todas as atividades realizadas durante o ano leonino. A gente sabe que muitas atividades acabam não sendo reportadas, né? Mas nós temos que nos esforçar primeiro para que todos os clubes passem a reportar e depois para que todas as atividades sejam reportadas e que o número de pessoas servidas seja bem definido e registrado no portal. Bom, o próximo item é pesquisa as necessidades de sua comunidade e ou área de abrangência de seu clube. Como que nós vamos, primeiro, identificar essas necessidades?
Existe uma ferramenta no site de Lajes Internacional chamada Avaliação das Necessidades Comunitárias e dos Clubes, CCNA, que está aqui neste link, e neste link a avaliação 2, revitalizar seu clube com novas oportunidades de serviço. Kit de ferramentas de serviço. Então, clicando neste link e depois clicando aqui no kit de ferramentas de serviços, vai aparecer essa ferramenta. E essa ferramenta, ela é bastante interessante e eu posso afirmar que ela decorre do processo de excelência de clubes, né? E eu falo isso com bastante tranquilidade porque eu trabalho isso no meu clube já há alguns anos, né? Agora, chegando no 10º ano, e que nós tínhamos um formulário, ele ainda existe, um formulário de avaliação de necessidades comunitárias, mas aqui nesta ferramenta ele vem de forma mais completa. E eu recomendo que vocês busquem isso, né? Obviamente que não é possível trazer tudo isso dentro dessa apresentação, do tempo disponibilizado, né? E eu quero ser breve na apresentação para que a gente possa conversar em seguida sobre isso. Então, buscando isso, nós vamos encontrar a primeira atividade, quais são os pontos fortes e fracos do clube. Todo clube precisa identificar, né, aquelas forças que tem e aquelas fraquezas também. Porque não adianta nós nos aventurarmos para realizarmos uma atividade se nós não temos condições de assim realizá-la, né? Então, os pontos fortes do clube precisam ser identificados e potencializados. E os pontos fracos identificados, eles precisam ser trabalhados para que possam se tornar pontos fortes. E nós definirmos aquilo que nós temos condições de realizar, antes de qualquer coisa. A segunda atividade, qual área de necessidade motiva o clube a servir? Porque também nós não podemos nos aventurar a atender uma necessidade se aquela necessidade, aquele serviço que for prestado para atender aquela necessidade, não houver uma motivação dentre os associados, que são aqueles que vão realizar os serviços, né? Existem algumas situações, né? Eu, ao longo de tantos anos, como leão, eu já percebi que algumas atividades existe um envolvimento grande dos associados do clube. Outras, a gente vê pouca participação, pouco envolvimento. Então, e como nós precisamos de força de trabalho de mãos para servir dos nossos associados, é importante identificarmos isso também. E isso vem desde a definição da causa enfoque do clube, né? Para clubes de interesse especial, isso já fica mais facilitado, porque é claro que quem participa de um clube de interesse especial voltado para uma causa global, ou uma causa de necessidade da comunidade, é porque as pessoas estão motivadas para servir nessa causa. E assim, a terceira atividade é quais são as necessidades comunitárias específicas que motivam o clube e quais as oportunidades e recursos que melhorarão o serviço. Aí nós temos que consultar, né? É claro que cada clube estabelece, escolhe, define a sua comunidade, e dentro da sua comunidade, que pode ser uma área de atuação, né? Pode ser instituições escolhidas como comunidade para serem atendidas. Nós vamos lá e vamos buscar quais são as necessidades daquela comunidade que nós escolhemos, né? Dentro de uma causa que pode ser global, que pode ser local, né? E com isso nós temos o clube motivado na prestação de serviço, com oportunidades, né?
que nos permite, na avaliação após a realização do serviço, melhorar, né, tanto a realização como os recursos necessários para essa atividade. Lembrando sempre que quando eu falo de recursos, eu não estou falando apenas de recursos financeiros. Porque nós sabemos que existem atividades que não exigem recursos financeiros. Nós precisamos entender recursos tanto financeiros, quanto materiais, quanto humanos, né? Etc, etc. Seguindo em frente, eu quero lembrar aqui as semanas de serviço no clube, que é o tema, que é o item do conteúdo implementando as semanas de serviço no clube. Então, nós vamos, equipe de serviços, trabalhar muito, né, eh, na sensibilização dos clubes, e aqui eu peço carecidamente ao assessor de serviço, ao presidente do clube, como todos os demais dirigentes de clubes e que estão presentes nessa sala, né, que se esforcem ao máximo para que possam trabalhar é, nessas semanas realizando serviços dentro dessas causas, mesmo que não seja a causa de enfoque do clube. Antes disso, eu quero informar que o distrito, né, na área de serviço, trabalhará em equipe também, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela nossa futura governadora. Então, nós teremos assessores distritais para cada uma das causas, além de coordenadores daqueles concursos que eu acabei, há pouco tempo atrás, de destacar, lembrar, que foi falado pela nossa futura governadora, né? Então, trabalharemos em equipe como suporte para os clubes, né? Com relação a serviços nessas causas globais. Então, nós teremos a primeira semana, em outubro, de 4 a 12 de outubro, que será a Semana da Saúde Mental e Bem-Estar, né? É claro que nós vamos reunir a nossa futura governadora, ela está concluindo os convites e as designações que serão feitas para esses assessores de causas. Então, logo isso seja feito, nós iniciaremos o nosso trabalho conjunto no planejamento, de tal forma que cada um desses assessores possa, estar preparado para dar esse suporte aos clubes, tanto nas atividades, para a realização das atividades de causas globais, especialmente nesse caso da Semana de Serviço, né? Semana Mundial de Serviço no clube. Então, a gente vai trabalhar para que todos os clubes recebam orientações sobre sugestões, né, do que pode ser feito em cada uma dessas semanas. A segunda semana está voltada para a fome, né, que vai ser feita em janeiro. Nós já sabemos, já isso é tradicional, né? A fome sempre foi uma indicação de Lajes para o mês de janeiro, então 3 a 11 de janeiro. O assessor de fome certamente também fará um trabalho em conjunto, nós todos em conjunto, aprovado pela nossa futura governadora, de propostas para a fome. Aí não vale falar que vai estar de férias, porque lá não existe férias. Mas é um período difícil, né, de trabalho logo no início do ano, mas nós podemos deixar tudo preparado com antecedência, né, de tal forma que isso aconteça, né, nesse período, uma atividade voltada à fome. Eu tenho certeza que se trabalharmos com bom planejamento, uma equipe motivada, comprometida e disposta a atender a esses propósitos de Lajes Internacional e do nosso distrito, isso vai dar certo. E por último, terceiro,
a Semana do Meio Ambiente, 18 a 26/4. Um período também que para nós aqui fica meio complicado, porque nós gostamos muito de trabalhar no plantio de árvores. E aqui já é um período de início de estiagem. Mas nós temos que lembrar que essas semanas foram estabelecidas para o mundo todo, né? Lembrando que no hemisfério norte nós temos um período oposto ao do hemisfério sul, né? Então, por isso é que certamente essas coisas acontecem, né? As férias escolares no hemisfério norte não são janeiro e fevereiro, são julho e agosto. Então, nós temos que nos adaptar. É claro que nós vamos fazer atividades de meio ambiente no período adequado, né? Outubro, setembro, outubro, novembro, mas vamos, no plantio de árvores, mas vamos fazer outro tipo de atividade de meio ambiente nessa semana, podendo ser aquelas que nós já costumamos fazer, tipo eh, reciclagem, né? Ou limpezas, né? Mas também lembrando da importância da inovação, né? A inovação, ela motiva, traz motivação para os leões. Então, vamos buscar uma atividade inovadora para estas 3 semanas ou para qualquer outra atividade. Lembrando que será lançado o concurso para essa atividade com o reconhecimento estabelecido pela nossa futura governadora. Bom, esses são os itens do nosso conteúdo estabelecido pela coordenação. Eu trago aqui e agradeço a ajuda do VDG Wilson, que sempre me ajuda. Eu quis trazer a capinha aqui desse documento, né? Chamado e-book do assessor de serviços do clube. Tudo relacionado ao assessor está aí nesse documento. É só baixar lá, vai lá no site, né? Coloca e-book do assessor de serviços do clube, linka, vem, baixa e deixa no seu computador. É a Bíblia desse companheiro leão que vai assumir esse cargo. E que lá ele vai encontrar com maior detalhamento essas informações que eu trouxe aqui, né? E eu recomendo que vocês façam isso. E mais importante ainda, é claro que ninguém vai decorar e não é propósito nenhum isso. Por isso que eu sugeri que baixe e deixe no seu computador. Antes de iniciar o ano, pode dar uma folheada nele rapidamente, vendo onde se encontra cada informação que será necessária, certamente, durante o ano leonístico, na execução da sua função, tá? E podemos conversar também, eu me coloco à disposição de todos, né, para que possamos trocar ideias sobre o que consta aqui e como podemos implementar e realizar o nosso trabalho. Recursos úteis, né? Eu listei aqui e coloquei o link, porque clicando aqui no link, a gente já tem o acesso direto nesses recursos, ok? Especialmente aqui, que eu acabei de mostrar, o e-book, né? Uma vez recebendo essa apresentação que vai ser compartilhada, você linkando aqui, clicando nesse link, você já vai ter esses recursos aqui. O primeiro deles é o e-book, né? Depois, o folheto da jornada de serviços. É importante que o assessor de serviços conheça a jornada de serviços, né? A jornada de serviço é do planejamento até a celebração, né? O que eu conversei aqui com vocês. São 4 etapas interessantes.
Também tem um calendário de serviços do Lions Club, uma proposta de Lions Internacional do que deve ser feito, ou melhor, do que pode, né, como sugestão, o clube trabalhar e se interessar. É um o quê? Um modelo, né, de um calendário, né, para um planejamento anual, que não necessariamente é esse, nem das atividades e nem dos períodos, mas que pode ser adaptado para cada um do clube, para cada um clube do distrito. E por último, a caixa de ferramentas, onde estão todas as ferramentas da equipe global de serviço. Lembrando que essas ferramentas pode ser um projeto, pode ser um documento, um formulário, qualquer coisa nesse sentido que nos ajuda a exercer o nosso papel, ok? Com isso, eu volto ao objetivo, que era disponibilizar aos assessores e demais conhecimento e interação com as atribuições do cargo. E aí, só para lembrar o que nós nos propusemos e se ficou algum vácuo aí, alguma coisa que está faltando ou alguma complementação, eu me coloco à disposição de vocês para essa segunda etapa, que é da nossa interação, das nossas conversas sobre esse tema. E assim eu agradeço a atenção de todos. Aqui está o meu telefone, meu e-mail, que fica à inteira disposição de todos vocês, né, para entrar em contato comigo a qualquer tempo. Eu tenho o hábito de estar conectado praticamente o dia todo, né? Procuro dar respostas o mais rápido possível, né? E sempre pronto a uma conversa, um bate-papo, né? Sobre esse nosso papel. Com esse sorriso que eu coloquei aqui, eu espero que todos também demonstrem felicidade aí ao assumir esse importante papel do assessor de serviço, como os demais dirigentes, para que nós possamos iniciar um ano cheio de ânimo, de disposição, de comprometimento, né, com o nosso propósito de servir. Muito obrigado a todos. Obrigada, Heraldo. Obrigado. Muito obrigada. Uma salva de palmas. Eu estava lendo aqui o chat. Não tem pergunta, mas tem uma sugestão da companheira Luciene Taques, é, do Lions Clube Cuiabá Boa Esperança, que em setembro teremos, deixa eu achar aqui, setembro tem o Dia Mundial da Limpeza. Podemos nos programar, companheiros, para participar. É uma atividade de meio ambiente, né? E que certamente a DGE e o assessor de serviço do distrito podem estar analisando essa questão, né? Eu agradeço aí a contribuição da companheira Luciene, do Clássico Clube Boa Esperança. Acredito que ela deve ser assessora de serviços eleita para o próximo ano, né? É muito importante, Não, ela vai ser secretária. vai ser secretária, É, né? Trabalhar junto com o assessor de serviços. E como eu disse, companheira, a proposta da semana não interfere nas nossas atividades que já executamos ou que vamos planejar para executar, né? Muitos clubes, assim como o meu, também trabalham na limpeza. Nós já definimos no meu clube que a limpeza nós sempre faremos na praça do bairro onde nós temos a nossa sede, né? A gente busca sempre fazer essa limpeza no sentido de sensibilizar os moradores próximos para que mantenham a praça limpa, para solicitar apoio do poder público no sentido de manter aquela praça limpa. Claro que nós não vamos desprezar, muito pelo contrário, nós vamos incentivar, né? É, o Dia Mundial da Limpeza, o Dia Mundial do Câncer Infantil, ou do diabetes, a Semana do Diabetes, isso tudo também vai ser incentivado. Mas com destaque
para nós fazermos alguma atividade que seja possível e necessária